Você sabe o que é urânio enriquecido e por que ele é tão temido no mundo da geopolítica? Neste vídeo, um professor especialista revela como funciona o processo de enriquecimento de urânio, desde a extração do minério até a sua transformação em combustível nuclear ou arma atômica. Entenda como esse processo está no centro de tensões internacionais, como os conflitos envolvendo Irã, Israel, Estados Unidos, Rússia e Coreia do Norte. O que diferencia o uso pacífico do uso militar? Por que países brigam tanto por isso? Este é um conteúdo essencial para quem quer entender os bastidores do poder, da diplomacia e da guerra no século XXI. Informação técnica, didática e com contexto político. E aí, como você tá? Se você quer produzir uma bomba atômica ou se você quer usar um elemento radioativo numa usina nuclear, você precisa enriquecer esse elemento. Mas o que significa enriquecer o elemento? Eu vou te explicar aqui como que você utiliza esse processo na bomba atômica e numa usina nuclear. Não esqueça que se você curtir esse vídeo, você está ajudando a causa da divulgação científica. E qual é o elemento químico que geralmente a gente utiliza numa bomba atômica ou numa energia nuclear? A gente utiliza esse elemento aqui, ó, o urânio. Se você lembrar lá do ensino médio, tinha esse elemento lá na tabela periódica. E ele tinha um número aqui em cima, ó, 92. O que significa esse 92? Significa que ele tem 92 prótons no núcleo do átomo. O que é o átomo? Tá aqui, ó. Deixa eu sair um pouco aqui da tela, ó. Você tem o átomo, esse é um modelo aqui muito simplificado dele, tá? Você tem o núcleo atômico, o núcleo é composto de prótons e de nêutrons. Vamos representar os prótons aqui como sendo os vermelhos, tá? E os nêutrons como sendo os verdes. E ao redor disso tudo você tem os elétrons, beleza? Mas o que diferencia um elemento químico do outro lá na tabela periódica? É a quantidade de prótons que ele tem no núcleo. Então o urânio vai ter 92 prótons aqui nesse núcleo. Pode ser que você tenha um elemento químico que tem 92 prótons e tem uma quantidade diferente de nêutrons aqui dentro. Então pode ser um elemento tipo que tem 92 prótons, mas tem tantos nêutrons. E ele tem 92 prótons e sei lá, um outro tem outros nêutrons. Isso chama-se isótopo. É um elemento que é o elemento químico, é o urânio, por exemplo, mas ele tem quantidades diferentes de nêutrons no núcleo. Isso faz com que a gente chame ele de isótopo. Isso aqui vai entrar na história daqui a pouco, você já vai ver. Qual que é a ideia interessante daqui? Quando você está lá na natureza, na verdade na mina de urânio, o que acontece? Existe o que nós chamamos de urânio 234, o urânio 235 e o urânio 238. O que nós vamos utilizar numa bomba atômica ou numa usina nuclear é esse elemento aqui, o 235. O urânio ele é uma rocha, então você tira lá da mina em certas quantidades de cada um aqui. E aí você vai usar o 235. Esse é o elemento radioativo. Esse 238 e 234 são elementos estáveis, eles não são radioativos em si. Então você usa o 235 especificamente. Aqui eu trouxe uma foto, uma imagem para você de uma usina que está retirando urânio, que é uma rocha, para fazer extração, para gerar energia e etc. Mas por que eu estou falando isso aqui do enriquecimento? Porque é o seguinte, olha só que interessante isso aqui. Você vai lá numa mina e aí você encontra o urânio. Você pega lá uma cumbuquinha de urânio, certo? Quantos por cento dessa mina, desse cumbuquinha que você pegou, é o urânio 234? Aproximadamente isso aqui, ó, 0,006% do que você pega é o urânio 234, ou seja, ele quase não existe lá. O 235 tem 0,72%. E o 238, 99,27%. Tá, Denis, mas eu não entendi. Você falou que a gente usa o urânio 235 para energia nuclear ou para bomba atômica. Sim, só que ele tem muito pouco na natureza. Exatamente, é aí que entra o processo de enriquecimento. Esse 234, 238 não serve para o que a gente quer. A gente precisa do 235. Então a gente tem que fazer um processo para tentar separar da rocha o máximo que a gente pode do 235 para poder utilizar ele. É aí que a gente chama de enriquecimento do urânio. Isso aqui é interessante, então a gente vai usar especificamente o urânio 235 aqui nessa parada. Mas quanto disso aqui, ó, olha só que interessante. Você pega o urânio lá, para ele você poder utilizar numa bomba nuclear, ele tem uma coisa que a gente chama de enriquecimento, que tem que ser maior do que 90%, ou seja, 90% da tua amostra tem que ser de urânio enriquecido, urânio 235.
Se você quiser usar numa usina aqui nuclear, você vai usar apenas 5% de enriquecimento. Por que isso aqui é interessante? Porque tem muitos países que começam a fazer enriquecimento de urânio e aí eles falam o seguinte, olha, eu vou fazer o enriquecimento, mas eu vou fazer para energia nuclear, fica tranquilo, é só 5%. De repente o cara começa a produzir mais e mais, e ele começa a enriquecer cada vez mais e ele começa a chegar a valores perto de uma bomba atômica. Daí os caras pensam, pô, você não precisa de 90% para usar numa usina nuclear. O que você está fazendo aí no teu país? Então tem uma comissão internacional que investiga isso. Quais países estão enriquecendo urânio e que estão chegando próximos do que uma bomba atômica tem. Isso aqui é extremamente interessante para você pensar do ponto de vista da sociedade, né? Tá, isso aqui é a porcentagem. Mas como que acontece, na verdade, se você olhar no núcleo atômico, essa liberação de energia pelo urânio? Você tem aqui, vamos imaginar que isso aqui é um átomo de urânio, tá? Um núcleo. E aí você joga um nêutron aqui nesse átomo, nesse núcleo na verdade, ele vai interagir e ele vai fazer a fissão nuclear, vai partir o núcleo no meio do urânio e aí com esse núcleo ele vai liberar mais um nêutron, é um processo natural. E esse outro nêutron vai se chocar com um novo urânio, aqui vai se chocar com um novo urânio, vai liberar energia e é uma coisa que nós chamamos de reação em cadeia. Por que a gente usa o urânio 235 misturado com o 238? Porque ele é fácil de você controlar o processo de fissão nuclear. Você consegue parar esse processo se você quiser. Então vamos lá. Como que na verdade se faz o enriquecimento do urânio? Vamos lá. Você vai fazer o seguinte, ó, anota aí, receita da Ana Maria Braga para você produzir urânio enriquecido. Você vai lá na mina, vai pegar o minério, o Brasil tem muito disso, você vai pegar o minério, você vai lá, vai misturar com ácido nítrico e vai fazer uma dissolução, vai virar uma pasta lá, uma gororoba, beleza? Isso aqui que você vai fazer, mistura com ácido nítrico, faz uma dissolução, beleza? E aí como é que a gente continua isso aqui? Isso aqui vai virar o que a gente chama de licor de urânio, mas não pode tomar essa parada aqui. Você faz lá o teu licor de urânio e por um processo lá que você viu com a tia da química no ensino médio, você vai fazer uma filtração e vai virar uma parada muito interessante que a gente chama de yellow cake, um bolo amarelo. Eu trouxe aqui uma foto pra você, cadê a foto aqui? Olha só esse bolo amarelo, a qualidade péssima dessa imagem que eu peguei lá da UCF, mas é um bolo amarelo de urânio. Então aqui ele não é radioativo ainda, você só pegou a rocha, transformou isso aqui numa pasta, transformou num negócio que eles chamam de yellow cake. É assim que você está fazendo para enriquecer o urânio. Aí o que vem agora? Olha que interessante. Esse yellow cake que você fez, você vai misturar com ácido fluorídrico e com flúor. E aí isso aqui vai se transformar num gás que a gente chama de hexafluoreto de urânio. Vai virar um gás, beleza? Era uma rocha que virou uma pasta, que agora virou um gás. Várias moléculas que voando pelo espaço é um gás. O gás de urânio que a gente chama de hexafluoreto de urânio. Beleza, agora chegou um ponto para você separar o 235 do 238 que estava lá na rocha. Vamos lá, qual que é o próximo passo aqui? Você vai usar uma centrífuga. Tá ligado aquelas centrífugas que eles usam para separar o teu sangue quando você faz exame médico? É a mesma coisa. Você vai botar o urânio ali dentro, vai fazer ele girar muito rápido. E aí pelo processo, porque um é menos denso que o outro, lembra? 235 tem uma quantidade de prótons diferente do 238, é um isótopo. Então ele vai se separar pelas massas que eles têm ali, na verdade, pela densidade que cada um tem. E aí dentro dessa centrífuga, você vai ter separado 235 do 238. E aí você tem todo esse processo do enriquecimento do urânio. Você conseguiu pegar o urânio que você realmente queria ali dentro. Esse é o processo de enriquecimento. Aqui eu trouxe um exemplo de uma centrífuga que é usada lá nos exames laboratoriais para separar o sangue. Eles fazem a mesma coisa, gira, e por diferença de densidade, você acaba separando as partículas ali do sangue. No urânio é a mesma coisa, você fez todo aquele processo da rocha virar líquido, virar o licor, virar yellow cake, até virar um gás, e aí você separa aquele gás fazendo ele girar numa centrífuga gigantesca. Aqui eu trouxe um processo de como que você enriquece o urânio, na verdade um passo a passo, e aí você vai precisar de um urânio, não compra aí no Mercado Livre, não tem não. E aqui você tem a tua centrífuga, então no passo 1 aqui ó, é a entrada do urânio na centrífuga, entrada do urânio aqui na centrífuga. O 2, a densidade do urânio 238, ó, como ele é mais denso, ele vai lá pro fundo, certo? E o 3, o 235, ele vai aqui pra cima, porque ele é menos denso. E aí você gira a centrífuga e faz a separação aqui do passo 4 do 235 pro 238. Isso aqui é uma parada muito interessante. É assim que você faz o enriquecimento de urânio. Cuidado!
Para você enriquecer mais de 90%, você já está pensando em produzir uma bomba atômica. E aí você precisa de uma autorização internacional para fazer isso. Se você está apenas usando para energia nuclear, o 235 lá com 20%, 5% já vale para você. Esse é o processo de enriquecimento do urânio, essa é a física que está aqui por trás disso. Beleza? Muito obrigado e deixa eu fechar aqui. Tchau. Deixe seu comentário. O uso do urânio enriquecido deve ser controlado globalmente? Inscreva-se no canal Traço Político e ative o sininho para não perder análises profundas como essa. Curta e compartilhe com quem gosta de geopolítica.